TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, seria dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Seria, mas em função da pandemia do coronavírus que parou o mundo, em pouquíssimos países a bola está rolando. No Brasil chegou a rolar, mas foi suspenso de novo temporariamente. São 11 horas e 16 minutos, hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2020. Para quem não sabe, eu não lembro, hoje é dia de São João, né? Isso mesmo. Seria um dia animado, né? Seria uma noite diferente. Mas tudo está diferente este ano, em função do novo coronavírus. Muito bem. O programa de hoje começa falando sobre dislexia. Um policial militar, um sargento PM, há 18 anos, vai contar aqui o drama que ele viveu no início e o que ele está fazendo hoje, nas horas vagas, depois que ele cumpre o plantão, para que outras crianças não vivam o mesmo drama que ele viveu, não sejam humilhados, isso mesmo. Depois a gente conversa com representantes da OAB e o programa termina falando em política. Eu vou entrevistar no último bloco, um bloco um pouquinho maior, o senador Sérgio Petecão, do PSD, presidente do partido, primeiro secretário da mesa diretora do Senado. Isso mesmo, um cargo que jamais uma criança, desde que o Acre passou a Estado, ocupou. Jamais. Né? O Petecão já entrou para a história do Acre, nesse sentido, e também do Senado Federal. 11 horas e 17 minutos, Leonardo Fleming, sargento da Polícia Militar. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade para falar de um assunto que eu gosto muito hoje em dia. Legal. Mas já teve um momento que eu não gostei, não. Muito bem. O Leonardo também, graças ao trabalho dele, esforço próprio, ele se tornou hoje um palestrante conhecido em nível nacional e escritor também. Vamos falar de algumas obras. 11 e 18. Antes de mais nada, conte pra gente, mesmo que em rápidas palavras, pra gente não perder muito tempo, o drama que você viveu já depois da fase de formação do caráter, já no final já da vida infanto-juvenil. Sim, a sala de aula, para mim, teve dois momentos muito importantes. O pior momento é a parte que eu considerava um filme de terror. Para mim, a sala de aula era algo que eu estava indo para uma guerra, ou eu estava indo para um filme do Zé do Caixão, era desesperador, porque eu não conseguia me relacionar com a aprendizagem dentro da sala de aula, porque eu não conseguia entender o que os professores falavam. Eu falava diferente, errado, e escrevia totalmente errado. É uma coisa automática, né? Se você ouve errado, fala errado e escreve errado. Totalmente. Não tem como, né? Então, a minha mãe fazia o esforço de comprar o caderno. Eu, com tanto medo que eu tinha de escrever, eu preferia chegar na sala de aula sem um caderno, eu rasgava no meio do caminho. Olha o drama. Do que ver o professor falando, isso está errado, tu errou até o teu nome, como é que pode, né? Então, para mim, tudo isso era muito pior do que eu chegar e ele repreender, cadê o teu caderno? Não tenho caderno, né? Para mim era melhor. Então, apresentar o meu nome no primeiro dia de aula, para mim era o pior. Eu fingia que estava doente, eu fingia que estava com dor de barriga, mas minha mãe já sabia a situação, me levava, né? O meu amigo Thales, por gentileza, dá um close aí na blusa aí. Na escola, vamos falar sobre isso. Sim. Na escola... Como é que está funcionando na prática? Na escola é um sistema que eu desenvolvi, que eu fiz sistema para a internet, o curso que eu consegui terminar no IFAC, e cheguei num momento que eu percebi que a sala de aula era o melhor lugar do mundo, que ela é totalmente importante para a formação do ser humano. E eu perguntei uma vez o que eu poderia fazer para ajudar os professores e os pais hoje. Então, eu tive a ideia de criar um sistema chamado Na Escola que ajudava a sala de aula, os professores, valorizava o trabalho deles no dia a dia e ainda informava o rendimento para os pais. Eu ganhei prêmios, a gente ganhou prêmios com o nosso sistema. Falamos do sistema em vários estados, em feiras, em eventos grandes, sobre o resultado que a gente trouxe para a escola aqui no nosso estado. Legal. Isso há quanto tempo já está existindo? A gente entrou com o sistema na escola, está com
2 anos oficialmente na prática, né? E conseguimos trazer resultados nunca vistos em nenhuma outra escola do país. Em um único ano, a gente teve mais de 40 mil pontos de avaliações com os alunos. Você imaginava chegar tão longe? Você imaginava que iria chegar tão longe assim? Na verdade, o que eu imaginava antes disso é que eu ia ficar bem longe da sala de aula, né? Era a certeza que você tinha. Eu nunca imaginei que eu ia estar um dia buscando desenvolver algo em prol dos professores e dos alunos. Que bom. Agora, ter esses resultados, realmente eu não imaginaria. Vamos lá, eu sei que apareceram algumas pessoas, Deus colocou algumas pessoas na tua vida para você superar isso. Quem foi? Primeiro de tudo foi a minha mãe. Não tem como, a minha mãe ela criou métodos, ela com a 4ª série na época, ela criou métodos que hoje a gente está usando em metodologias em nível nacional, nas minhas mentorias e nas minhas palestras. Então, minha mãe com a 4ª série criou um método de aprendizagem que mudou a minha vida de forma extraordinária. Impressionante isso. É algo que eu tenho que falar. E quem também mudou, e eu só fui reconhecer isso já depois de adulto, há poucos anos, foi professores. Quem eu realmente achava que eram meus maiores inimigos foram as pessoas que mudaram a minha vida, que nunca desistiram de entender que eu poderia aprender muito além do que eu mostrava ali, aquela revolta na época. Impressionante a importância dos professores nas nossas vidas, né? Isso. Eu só lamento que hoje, infelizmente, o professor não é mais tratado assim, né? É tratado com desrespeito, com deselegância e, em muitos casos, até com violência. Com ódio. No livro que eu escrevi, o Seja Nota 10 na Vida, eu falo 2 momentos relevantes da vida. Nota 10 na vida? Seja Nota 10 na Vida. Seja Nota 10 na Vida. Que eu coloco que a gente, por muito tempo, é visto como o zero à esquerda, o burro da sala de aula, mas às vezes, quando a gente realmente quer ser o Nota 10, a gente busca voltar nisso na vida. E eu falo sobre isso, que eu odiei os professores. Realmente, eu posso falar com todas as palavras que eu tive essa sensação de ódio. O mundo vai mudando e a gente precisa também evoluir, né? Isso. Naturalmente. Eu sou sincero contigo, o que acontece comigo eu falo abertamente, não tenho segredo. Não faz muito tempo, há uns 10 anos, eu achava que esse assunto bulimia era mimimi, entendeu? Não é. Graças a isso que acredito que você conseguiu vencer e está fazendo com que outras pessoas vençam também. Isso. Porque você hoje, se as pessoas fizerem hoje o que fizeram com você no passado, elas podem ser duramente penalizadas. Sim, eu sofri muito com isso, né? Na minha infância, então, eu comecei a ter uma depressão em torno dos 14 anos. Porque aí aparece uma série de complicações, né? Isso. Eu me isolei, fiz isolamento social desde nessa época. Então isso não é problema para você. Eu me isolei da minha família, do meu irmão, da minha mãe, dentro de casa. Eu não queria ter contato com eles, porque eu tinha medo de falar com eles, falar alguma palavra errada, essas coisas. Me isolei dos meus amigos, fui me afastando de todos. Então você fez mais um isolamento. Foi. Você fez um alto lockdown. Então, isso aí eu já sei até explicar como é que se faz. E aos 24 anos, quando eu já estava trabalhando na PM e tudo, eu tinha medo de pôr uma ocorrência. Só em pegar o nome da pessoa e escrever errado. Olha que drama, né? Chegar lá no meu superior e ver, ele escreveu o nome de um testemunho errado. Então, para mim, isso tudo era muito complexo. E eu já estava entrando num nível de depressão alto, pensando em fazer besteira com a vida. Eu estava pensando já em momentos eu estava pensando em suicídio. E foi quando eu procurei ajuda na área psicológica. E foi quando eu descobri que todo esse drama na minha vida tinha a ver com dislexia. Legal. E eu não sabia. A produção tem um card aí, né? Um cartão? Tem? Se tiver, coloca aí para a gente ilustrar aqui a nossa conversa, né? 11h24. Sim, é possível. Isso é um tema que você está usando aí? Como é que é? Como é que está funcionando? Com medo de escrever, me tornei escritor. Olha aí, ó. Isso. Quer dizer, com medo de escrever, você se tornou um escritor. Isso. Porque realmente, quando eu comecei a escrever esse livro, ou seja, Nota 10 na Vida, eu tenho meus medos de escrever errado e tudo. Mas mesmo assim, eu sabia que eu tinha que escrever. Então, fui lá, mesmo com medo de escrever, eu escrevi esse livro. Com medo de falar, eu faço palestra em nível nacional. Olha. Né? Com ódio de aprender, me tornei mentor. Isso. Com dislexia e medo de viver, me tornei o Nota 10 da Vida.
Então, isso eu... Você acredita que tudo isso pode ter sido um plano de Deus na tua vida? É uma das coisas que eu defendo. Na minha mentoria, o que eu ensino é sobre as dores da vida e sobre a nossa história de vida, né? Então, toda essa dor que eu tive que passar, tudo isso que eu passei, em um momento eu tive que aprender que era para eu usar a favor de outras pessoas hoje. Isso eu considero e respeito muito isso. Esse sobrenome aí, gente, né, não é por acaso. Fleming é uma família honrada no cenário político administrativo do Acre. Ele é parente da ex-governadora, do ex-deputado federal, general do Exército, né, coronel do Exército, digo, o deputado Fleming, né? Isso. E da governadora Yolanda Fleming. Geraldo Reis Fleming. Geraldo Reis Fleming. Você é sobrinho dele, sobrinho? Isso. Sobrinho em segundo grau. Esse sobrenome te ajudou ou atrapalhou em alguns momentos? Na verdade, o Fleming, ele tem... É uma história bem mais longa, já dá outro livro sobre como que eu entrei na família Fleming, mas é uma história bonita. A minha mãe, ela veio de Feijó para trabalhar na família Fleming, ela era servente da família. Aí há uma história envolvida aí. Mas você pode se honrar desse sobrenome porque... Sim. Eu não estou dizendo que eles eram perfeitos, que foram perfeitos, tem os defeitos também, mas sempre foram honrados. Sim. Não há nenhum envolvimento em escândalo, em esquema. Isso é muito bom, acho que é motivo de orgulho para você. Isso, eu escuto muito elogio deles. E eram pessoas sensacionais, que ajudavam muito. Sim. As pessoas que mais precisavam. Né? A minha mãe Naquele foi tempo uma não tinha delas. compra de voto. Naquele tempo tinha assistencialismo, eles faziam. Hoje os caras combatem o assistencialismo e compram voto. É a nova política, viu? Lamentavelmente. Muito obrigado, Leonardo. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer. Parabéns pela sua luta, pela perseverança e pela vitória, né? Não, eu que agradeço essa Você oportunidade. teve fé, foi a luta e venceu. Amém. Sem Amém. a fé, a obra não é edificada. Né? Verdade. Muito obrigado, tá? Eu agradeço. Você voltará aqui em breve para a gente falar exclusivamente sobre o livro. Vamos esmiuçá-lo. Vamos, vai ser Ele um já prazer. está à venda aí? Ele ia ser lançado, é um livro digital, por enquanto, ele ia ser lançado no Rio de Janeiro, já estava com convite, evento tudo pronto, mas a pandemia cancelou e ele foi lançado por aqui mesmo, via digital. Foi um prazer. Sucesso para ti, tá? Obrigado, amém. Parabéns aí. Depois do intervalo comercial, eu volto para dar sequência ao programa, evidentemente, com o segundo bloco. Nós vamos conversar aqui com o representante da Comissão da Mulher Advogada na OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos falar de um outro assunto não menos importante aí. Já, em 2 minutos, com a Isanilda Gondim, da Comissão Mulher Advogada da OAB. Ordem dos Advogados do Brasil, tradicional Acre. Já.